Bom dia, futuro restaurador ou futura restauradora. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito da regulamentação da nossa profissão. Ao longo dos anos, tanto as associações de classe quanto a comunidade de restauro vêm se unindo na tentativa de propor projetos de lei que regulamentem tanto o exercício da profissão de conservador-restaurador quanto de técnico em conservação e restauro. Então a gente vai fazer um estudo em cima do último projeto de lei apresentado, que é o projeto de lei 1183 de 2019, apresentado pela deputada Fernanda Melchiona. Então, o objetivo da nossa aula hoje é estudar ali todos os casos que a lei prevê para essa regulamentação e ver em qual deles você se enquadra, para que você consiga ir já estruturando a sua carreira e vendo o que você tem de comprovação de exercício nessa área e qual a formação que você vai ter que buscar aí para complementar a sua carreira em conservação e restauro. O objetivo da regulamentação, então, não é só preservar os bens culturais, mas também proteger esse profissional que tem aí tanto domínio e conhecimento em técnicas tão complexas e trabalha de uma forma séria e respeitando todos os critérios aí para proteger esses bens culturais. Então, esse último projeto de lei prevê 7 casos em que as pessoas possam se enquadrar para poder fazer o exercício legal da sua profissão. Então a gente já vai considerar aqui como a profissão sendo regulamentada futuramente. Então a gente já precisa começar a estruturar essa carreira aí para futuramente se enquadrar em um desses casos. Então a gente vai ver cada um deles agora. O artigo 1º, então, desse projeto de lei prevê que o trabalho tanto do conservador-restaurador quanto do técnico em conservação e restauro é de natureza cultural, técnica e científica. O que seriam, então, essas naturezas? Quando a gente pensa no aspecto cultural, está relacionado então com todo o conhecimento que o restaurador precisa ter a respeito ali daquela obra que ele está trabalhando. Então, o aspecto cultural, o momento cultural em que aquela obra foi produzida, os aspectos sociais, políticos, econômicos e até religiosos no momento da concepção daquela obra. Entra aí também o conhecimento a respeito do trabalho do artista que produziu aquela obra. Então, o contexto histórico em que ele estava inserido, como era a técnica que ele trabalhava, os materiais constitutivos que ele usava na produção das obras dele. Quando a gente pensa no aspecto técnico, está relacionado então com todas as intervenções, com a complexidade das intervenções que o restaurador acaba fazendo sobre as obras. Então entra aí todo um conhecimento a respeito de materiais constitutivos, de químicos, de tempo de volatilidade, de evaporação, né, dos resíduos que esses químicos vão deixar ali sobre as obras, todos os procedimentos bem complexos aí que envolvem toda aí essa área de conservação e restauração que o profissional precisa dominar. Já o aspecto científico está relacionado então com todo o embasamento sobre essa parte técnica. Então os estudos dessa parte técnica precisam estar fundamentados em conhecimentos científicos, em estudos científicos que vão validar esses procedimentos. Já o parágrafo único prevê que o bem cultural é aquele bem dotado de valor, tanto histórico, artístico, cultural para a humanidade. Então aqui a gente tem 2 casos de bens culturais, 2 naturezas. Os bens culturais móveis, que podem ser tanto as pinturas de cavalete, as esculturas, indumentário, documentos, tapeçarias, que tenham esse valor aí histórico. Já os bens culturais imóveis podem ser tanto as pinturas parietais, os monumentos, as obras arquitetônicas. Do artigo 2º ao artigo 4º, o projeto de lei prevê então os casos em que as pessoas podem atuar como conservadores restauradores e como técnicos em conservação e restauro. Então a lei prevê 7 tipos específicos, 7 casos específicos, e é em cima desses casos que a gente vai trabalhar para construir aí a sua carreira dentro da área de conservação e restauro. O primeiro caso, então, prevê a regulamentação para aquelas pessoas que fizeram uma graduação em conservação e restauro,
seja um curso de bacharelado ou tecnológico. Então essas pessoas, de posse do seu diploma em conservação e restauro, já têm aí a habilitação, já estão regulamentados para atuar dentro da área. Claro que aqui a gente está trabalhando com uma exceção. Em função dessa escassez de cursos superiores em conservação e restauro, a grande maioria dos restauradores não tem uma formação específica dentro de uma graduação em conservação e restauro. O segundo caso, então, são daquelas pessoas que realizaram uma graduação em conservação e restauro no exterior. Para isso, existem aí algumas condições para validar esse diploma adquirido no exterior aqui no Brasil. Existe um portal que se chama Carolina Bori, que dá aí todas essas recomendações e mostra um passo a passo para que esse diploma possa ser revalidado no Brasil. Então a validação desse diploma começa lá no exterior, então eu tenho que validar como um documento público e aí trazendo aqui para o Brasil eu preciso fazer essa revalidação em alguma universidade. Quando a gente está falando de um diploma de graduação, somente as universidades públicas que fazem essa revalidação. Quando a gente está falando de diplomas de mestrado ou de doutorado, aí tanto as universidades públicas quanto privadas podem fazer essa revalidação. O terceiro caso, então, são daquelas pessoas que têm qualquer graduação, mas fizeram um curso tanto de mestrado quanto de doutorado na área de conservação e restauro. Mas aí existem três particularidades. A área de concentração desse mestrado e desse doutorado precisa ser na área de conservação e restauro. A tese ou a dissertação precisa também versar sobre esse tema e, além disso, esse profissional precisa fazer uma comprovação de, no mínimo, 3 anos de exercício como conservador-restaurador. Eu sempre tenho o hábito tanto de fazer quanto de indicar para os meus alunos que peçam aí toda a comprovação possível das intervenções que vocês vêm realizando. Então, no momento que a gente vai fazer um restauro para um cliente, pode ser tanto para um órgão público quanto para um órgão privado ou para particulares, é muito importante que a gente consiga comprovação daquele trabalho. Então a gente pode tanto ter essa comprovação mediante a entrega do recibo desse trabalho ou até pelas fichas de identificação, aquela ficha que fica com a gente e a ficha que a gente entrega para o cliente também, pode pedir para o cliente assinar ou o cliente fazer uma declaração então de que a obra dele foi restaurada. Então a gente precisa reunir o máximo possível de documentação que comprove esse tempo de exercício como conservador-restaurador. Isso vale para esse caso específico e para os próximos casos que a gente já vai ver. Então, o quarto caso são para aquelas pessoas que têm uma graduação em qualquer área e precisam comprovar o seu exercício dentro da área de conservação e restauro de no mínimo 5 anos. Então vale também essa recomendação para reunir toda a comprovação necessária para provar então que você trabalha já na área durante todo esse período de 5 anos. O quinto caso então são daquelas pessoas que têm uma graduação qualquer e uma especialização na área de conservação e restauro. Então, essas pessoas que fizeram uma especialização, um curso de pós-graduação, precisam comprovar no mínimo 4 anos de exercício dentro da profissão de conservador-restaurador. O sexto caso, então, é o daquelas pessoas que fizeram um curso técnico em conservação e restauração. Pode ser um curso técnico realizado no Brasil, aí somente o diploma já é o suficiente para validar então a capacidade dessa pessoa, e pode ser também os cursos técnicos feitos no exterior. Nesse caso, então, esse diploma vai ter que ser revalidado aqui no Brasil, da mesma forma que acontece a validação dos cursos de graduação. Então, o sétimo e último caso são daquelas pessoas que não têm nenhuma formação, mas que já trabalham na área de conservação e restauro. Para essas pessoas, então, é exigido um tempo mínimo de prática nessa área de 5 anos. Então, no momento da regulamentação da profissão, essa pessoa vai precisar apresentar essa comprovação de que já trabalha na área há no mínimo 5 anos. Existe uma particularidade para esse caso. A lei prevê, então, que para essas pessoas vai ser oferecido uma carteira provisória para que elas possam continuar
atuando na área, mas vai ser também exigida uma formação dessa pessoa. Então ela recebe aí um prazo máximo de 3 anos para procurar um curso técnico para poder obter essa formação. E aí a gente esbarra já num grande problema, que é a falta de oferta desses cursos técnicos. Então, muito provavelmente, as instituições de ensino superior vão ter aí que oferecer esses cursos para atender essa demanda que vai existir depois da regulamentação. No artigo 4º, a lei prevê que aqueles cursos que são cursos livres, cursos de férias, de extensão, intensivos, né, aqueles cursos avulsos, eles não servem para regulamentar então esse profissional. Esses cursos eles são muito importantes para nos trazer conhecimento, para a gente ter contato com a prática, para a gente desenvolver a nossa habilidade dentro dessa área. Mas para fins de regulamentação esses cursos não servem. Então, além desses cursos que o profissional que tem formação em outras áreas, ele acaba recorrendo muito a esse tipo de curso, então ele vai ter que sim priorizar a comprovação do seu exercício. Então, só esses cursos não bastam aí para fins de regulamentação. Então agora, gente, eu quero que você estude cada um desses casos e me diga em qual deles você poderia se enquadrar. Entra lá na nossa área de membros e deixa o seu comentário, para que a gente possa ir estudando uma forma melhor de você se enquadrar em uma dessas hipóteses para construir a sua carreira. Então a gente está trabalhando aqui com o fato de que uma hora a nossa profissão vai ser regulamentada e é muito importante que nesse momento, se você já não tiver aí completamente amparado por um desses casos, é importante que você já tenha aí dado início a essa sua formação ou a comprovação do seu tempo de serviço. Entra lá então na área de membros e me conta como é que está aí a estruturação da sua carreira.